Nesta reunião, vamos aproveitar para dar continuidade ao tema que tratamos na semana passada, o mal do mexerico e as ruins suspeitas. A parte 1, então, creio que deixou claro a relevância do assunto, a gravidade. Foi trazido textos de Salmo 15, Levíticos 19. E vamos ver agora na parte 2 textos de Provérbios, e teremos depois ainda uma terceira parte com alguns textos do Novo Testamento também, bem elucidativos para nós. Enquanto que a primeira parte trouxe conceitos, então, sobre a gravidade, a relevância do assunto, trazendo algumas soluções, advertências, reprovações, falando inclusive como o mal, então, do mexerico, dos boatos, é uma terrível maldição à igreja e à vizinhança. 2/3 de todos os problemas da igreja é dito que procedem dessa fonte. Então, além disso tudo, nós teremos agora nessa parte 2 textos que tratam de maneira bastante prática, mostrando exemplos de situações reais em que, infelizmente, a igreja falhou. Como falamos, o propósito desses estudos não é tratar tanto do que acontece no mundo, na sociedade, mas sim na igreja. Isso pode se insinuar esse tipo de espírito, mesmo na igreja de Deus. Mas quando surgir, deve haver o combate devido. A parte 3, que teremos em uma outra oportunidade, trará também algumas orientações gerais, trazendo soluções, observando então como deve se ocorrer as coisas na Igreja de Deus. Mas então, indo para os slides aqui desta segunda parte, nós temos aqui o primeiro texto, então, de Provérbios, capítulo 11, os versos 12 e 13. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Então, na clássica linguagem de Provérbios, trazendo sempre esses contrastes, né, entre duas classes, nos fala então do perigo de falar demais. Seria muito melhor, então, muitas vezes o silêncio, ficar calado, e a pessoa que não se segura, então, e chega ao ponto de revelar o segredo. E tudo isso também pode ter um aspecto de inveja, ciúme, desprezo pelo próximo. Tudo isso pode entrar nessa equação também. Provérbios 18, verso 8, declara: As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Então, grande parte se deliciará com as palavras do mexeriqueiro, apreciará muito e, inclusive, depois dará desse doce para outras pessoas. E assim se propaga. No verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Portanto, devemos ter diante de nós a responsabilidade quanto às nossas palavras, pesar elas, entendendo as consequências nefastas que podem ser colocadas diante de nós quando não pesamos, não cuidamos então com as palavras. Em Provérbios 20, verso 19, o que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. Então, aqui fala, né, dessa classe do tagarela e já nos alerta também contra
o problema da lisonja. Essa mesma pessoa que está lisonjeando com os lábios pode ser aquela que depois levará adiante um segredo seu, uma inconfidência, ele cometerá, visto que, na realidade, procuram ter uma simpatia, mas com segundas intenções. Provérbios 21, 23: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então, livra de muitos males, muitos problemas, né? Nós vamos ver depois, na parte 3 alguns textos do Novo Testamento também que trazem orientações nesta linha. Trazendo aqui um aspecto prático, vamos ler esse texto do Testemunhos para Ministros, página 503, que Ellen White escreve e nos traz um cenário bem interessante. Diz assim: às vezes, irmãos se associam durante anos e pensam que podem confiar naqueles que conhecem tão bem, da mesma forma em que confiariam nos membros de sua própria família. Há uma liberdade e confiança nesse companheirismo que não poderia existir entre os que não são da mesma fé. É isso muito agradável enquanto continua o amor fraternal. Mas tem o acusador dos irmãos conseguido acesso ao coração de um desses irmãos, dominando a mente e a imaginação, e se cria o ciúme, se dará guarida à suspeita e à inveja. E aquele que se supunha seguro no amor e na amizade de seu irmão, verifica que é alvo de desconfiança e que seus motivos são mal interpretados. O falso irmão esquece as suas próprias fraquezas humanas, esquece sua obrigação de não pensar nem falar mal para não desonrar a Deus e ferir a Cristo na pessoa de seus santos. E todo o defeito em que se possa imaginar é comentado sem misericórdia. E o caráter de um irmão é apresentado como sendo negro e duvidoso. Teríamos muito o que comentar apenas com esse parágrafo, mas temos outros mais pela frente. Em suma, podemos ver a questão que está no título dessa série de mensagens, que é as ruins suspeitas. Que então isso tudo pode ser por vários motivos, essa desconfiança, interpreta da pior forma a intenção, o motivo do seu irmão. Isso pode ser por ciúme, inveja, uma imaginação doentia, várias razões podem existir. Nós vemos que realmente pode haver pessoas que revelam coisas que deveriam ficar de fato no círculo familiar, círculo sagrado que Ellen White fala, não deveria ter sido passado adiante, mas mesmo que a pessoa tenha cometido esse erro, ainda mais injusto é o outro que vai e propaga isso. Mas diz que essa liberdade, confiança, muitas vezes é nutrida durante anos, mas o diabo ele se intromete nisso, procura destruir essa amizade, essa fraternidade, e assim grande mal, grande contenda surge, né? Dessas difamações e calúnias, sem misericórdia, comentários particulares, então, de pensando o pior, então, quanto ao seu irmão, trazendo isso à tona a outros. Na 504, há uma traição do sagrado depósito. As coisas faladas em fraternal confiança são repetidas e mal representadas. E cada palavra, cada ação, embora inocente e bem intencionada, é esquadrinhada pela crítica fria e invejosa daqueles que se julgavam serem nobres demais honrados para tirar a mínima vantagem da associação amigável de fraternal confiança. Corações fecham-se para a misericórdia, o juízo e o amor de Deus, e se revela o espírito frio, escarnecedor e insolente Satanás manifesta para com sua vítima.
Então, a seriedade é apresentada nesse texto como coisas muitas vezes inocentes, bem intencionadas, coisas que deveriam morrer ali mesmo, mas que então é dado uma proporção, uma má representação, tudo tirado de contexto. Ainda diz os rumores circulados são frequentemente os destruidores da unidade entre os irmãos. Há alguns que vigiam com a mente e os ouvidos abertos para captar os escândalos que estão no ar. Reúnem pequenos incidentes que em si mesmos são sem importância e que são repetidos, exagerados, até que um homem é considerado um ofensor por uma palavra. Seu moto parece ser: conte e nós o contaremos. Esses mexeriqueiros fazem a obra de Satanás com surpreendente fidelidade, pouco sabendo quão ofensivo a Deus é seu procedimento. Deve a porta do Espírito ser fechada contra dizem ou ouvir, porque não devemos nós, em vez de permitir que o ciúme e as más suspeitas entrem em nosso coração, ir ao nosso irmão e depois de com franqueza, mas de maneira bondosa, apresentar-lhe as coisas que ouvimos e que vêm em detrimento de seu caráter e sua influência, orar com ele e por ele? Embora não possamos associar-nos com os que são inimigos acérrimos de Cristo, devemos cultivar o espírito de mansidão e de amor que caracterizou o nosso Mestre, o amor que não pensa mal e que não se deixa facilmente provocar. Então, é muito fácil falar pelas costas, né? Mas falar diretamente com a pessoa envolvida, aí muitas vezes não há esse espírito de franqueza, ainda que de amor também pelo irmão. Então, cria-se melindres nisso tudo, mas não há esse melindre quando se trata de falar para outros. Pessoas, então, lamentavelmente, que estão com ouvidos, os olhos abertos para captar qualquer escândalo que esteja por perto. Então, coisas mínimas que tomam a proporção totalmente fora do propósito. Na meditação para conhecê-lo, 184, se despendessem em examinar seu coração metade da energia e zelo que empregam nessa obra profana, achariam tanto que fazer para limpar a mente de toda a impureza, que não teriam tempo nem disposição para criticar seus irmãos e não cairiam sobre o poder dessa tentação. Então, temos uma obra de purificação de fazer em nosso coração, em nossas mentes. Estejamos diligentes nisso. Testemunho para ministros, de volta na 505. Cultivemos diligentemente os princípios puros do Evangelho de Cristo. A religião, não a do amor próprio, mas a do amor, da mansidão e da humildade de coração. Então amaremos aos nossos irmãos e os consideraremos mais do que a nós mesmos. Nossa mente não se demorará sobre escândalos e notícias que voam no ar. Antes, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensaremos. Filipenses 4:8. Portanto, sabemos que esse é o modus operandi do mundo, das pessoas então buscarem coisas sensacionalistas, escandalosas e se deliciarem com isso, mas o cristão ele deve desenvolver um caráter que está para além desse tipo de coisa e buscar então realmente as coisas que elevam. Como um povo, temos sido reprovados por Deus por fazer tão pouco. Quão importante é, então, que nos guardemos cuidadosamente de tudo que possa desanimar ou enfraquecer a influência de uma alma que está fazendo uma obra que Deus quer que seja feita. Há vitórias a ganhar se apresentarmos uma frente unida e individualmente buscarmos ao Senhor para obter força e orientação.
Então, magníficas vitórias podemos conseguir se fizermos essa frente unida, buscarmos realmente com fervor a Deus, deixar de lado essas coisas. Quinto testemunho para a igreja, 609. Fervorosos esforços devem ser empenhados em cada igreja a fim de suprimir o espírito de calúnia e crítica, que é o que maior dano causa à igreja. A dureza e o hábito de criticar as faltas de outros devem ser reprovados como obra do diabo. Cumpre fomentar e robustecer nos crentes o amor e a confiança mútua, que, movido pelo temor de Deus e amor dos irmãos, cada qual feche os ouvidos aos mexericos e acusações, apontando ao delator os ensinos da palavra de Deus. Seja ele aconselhado a obedecer às Escrituras, levando sua queixa diretamente às pessoas que supõem em falta. Essa maneira de agir generalizada na igreja daria em resultado uma plenitude de luz e bênção, fechando a porta a um dilúvio de males. Deus seria assim glorificado e muitas pessoas salvas. Então, se mudássemos nossas atitudes, seguíssemos o que a palavra de Deus recomenda, muito bem ocorreria, muito mal seria evitado. Vemos aqui que deve haver esse amor, essa confiança mútua entre os irmãos, esse elo de ligação não pode ser rompido, quebrado por más suspeitas, pelo mexerico, acusações que realmente vão para além daquilo que deve ser o propósito do cristão. Então, se há uma condição que o irmão está em falta, deve ser tratado com a pessoa, procurado resolver realmente isso e não explorar essa falta do irmão para então se destruir a reputação do mesmo. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 185, nos traz também um caso. Revelou-se-me o caso da esposa do irmão U. Ela deseja agir corretamente, mas tem falhas que causam a si e às suas amigas muitos problemas. Ela fala demasiado. Falta-lhe experiência nas coisas de Deus. E se não se converter e transformar-se pela renovação do entendimento, será incapaz de suportar os perigos dos últimos dias. Necessita de uma obra no coração, então sua língua será santificada. Há muito falar pecaminoso que deve ser evitado. Ela precisa manter estrita vigilância sobre a porta de seus lábios e refrear a língua, a fim de que suas palavras não produzam iniquidade. Deve parar de falar das faltas dos outros, demorando sobre as suas peculiaridades e descobrindo-lhes as fraquezas. Tal tipo de conversação é censurável em qualquer pessoa, é sem proveito e positivamente pecaminosa. Tende apenas para o mal. O inimigo sabe que, se essa conduta for seguida pelos profetas seguidores de Cristo, está aberta a porta para ele atuar. Então, esse é um dano para a própria pessoa que tem esse hábito e ela deve superar para ela ser aprovada ao final. Então, nós vemos essa situação que ocorreu na época e lições, então, a serem extraídas para nós. Continua, vi que, quando irmãs dadas a muito falar se reúnem, geralmente Satanás está presente, pois ele encontra emprego. Ele está ao lado para agitar a mente e tirar o maior proveito da vantagem conseguida. Ele sabe que toda essa tagarelice, mexericos, revelação de segredos e dissecação de caráter separa de Deus o coração. É morte para a espiritualidade, para uma calma influência religiosa. A irmã U peca muitíssimo com a língua, ela precisa, por suas palavras, exercer uma influência para o bem. Porém, muitas vezes fala impensadamente. Às vezes, suas palavras dão uma conotação diferente às coisas. Algumas vezes há exagero, outras vezes há afirmações errôneas. Não há intenção de enganar, mas o hábito de muito falar e falar sobre coisas sem proveito
foi acalentado por tanto tempo que ela se tornou descuidosa e imprudente em suas palavras e muitas vezes nem sabe o que está afirmando. Isso destrói qualquer influência para o bem que ela poderia exercer. Deveria ter havido inteira reforma a esse respeito. Sua companhia não tem sido apreciada como seria se ela não tivesse condescendido com essa pecaminosa tagarelice. Portanto, nesse texto que nós lemos, vemos que nem sequer é acusada essa irmã de ela ter a intenção de enganar, mas isso não anula a sua culpa em trazer afirmações errôneas, uma hora, outra hora exagero, cada hora de uma maneira, né? É uma variedade de coisa que fala a revelação de segredos, o dissecar o caráter do próximo, várias situações Satanás ele terá muito trabalho, muita vantagem ele conseguirá quando ocorre isso, essa agitação da mente que as pessoas ficam envoltas. Continuando a 186, devem os cristãos ser cuidadosos em relação às suas palavras, não devem nunca passar adiante informações desfavoráveis de um de seus amigos a outro, especialmente se perceberem haver falta de união entre eles. É cruel dar a entender e insinuar, como se soubéssemos em relação a esse amigo ou aquele conhecido muita coisa ignorada pelos demais. Essas insinuações prosseguem e criam impressões mais desfavoráveis do que se os fatos fossem francamente relatados, de maneira livre de exagero. Que danos não tem sofrido a Igreja de Cristo por causa dessas coisas? O procedimento incoerente e desavisado de seus membros tem tornado a Igreja débil como a água. Tem sido traída a confiança por membros da mesma igreja. No entanto, o culpado não pretendia fazer mal. A falta de prudência na escolha de assuntos de conversa tem feito muito dano. Deve a conversa ser sobre coisas espirituais e divinas, mas tem sido diferente. Se a associação com amigos cristãos é dedicada especialmente ao aperfeiçoamento da mente e do coração, não haverá remorsos depois e poderão recordar a conversa com prazer e satisfação. Mas se as horas são despendidas em leviandades e em falar ocioso, empregando-se o precioso tempo em dissecar a vida e o caráter de outros, a associação amistosa se demonstrará fonte de males e sua influência será cheiro de morte para a morte. Mais uma vez, aqui temos grandes recomendações. Pessoas, então, que chegam ao ponto que, de separar grandes amigos, grandes irmãos, devido às suas intrigas. Então, aqui fala do poder que há na insinuação de algo. É mais forte do que se a pessoa desse um relato franco, sem exagero da situação. A insinuação deixa muita coisa para a imaginação da pessoa que está ouvindo. Nós vemos aí a recomendação de termos prudência ao escolhermos os assuntos das nossas conversas, porque a falta de prudência nisso traz muitos danos. Também esse tipo de conversações são inimigas, enfraquece a nossa espiritualidade e ligação com Deus. Portanto, devemos estar atentos a tudo isso. Na 218 diz assim: esses foram os casos de muitos que haviam apostatado, que haviam estado em trevas, que se extraviaram do rebanho. Mais destacado, porém, foi o caso do irmão A. Foram empregados com sabedoria todos os esforços para evitar que ele abandonasse o aprisco. Mas após ter ele se afastado, não foram feitos zelosos esforços para trazê-lo de volta. Houve mais mexericos sobre seu caso do que sincero pesar por ele. Tudo isso o manteve afastado do redil e motivou seu coração a separar-se cada vez mais de seus irmãos, tornando mais difícil o resgate. Quão diferente esse procedimento daquele do pastor da parábola, quando em busca da ovelha perdida. As 99 foram deixadas no deserto para cuidarem de si mesmas, expostas ao perigo,
enquanto a perdida, separada do rebanho, estava sob maior risco ainda. Para garantir uma, as 99 ficaram. Então, aqui nos traz um outro caso, nesse mesmo testemunho, sobre o irmão A. E esse irmão, então, por fim, ele acaba se separando do aprisco, do rebanho, da igreja, então, da comunhão com a igreja. Mas quando a pessoa chega a esse ponto, e aí nós temos até a questão dos passos bíblicos lá em Mateus 18, né? Você tenta resolver com a pessoa, não dá certo, leva 2 ou 3 pessoas como testemunhas depois, não dá certo, leva o caso à igreja, mesmo assim, se não houver solução, essa pessoa é separada da igreja, mas quando fala, por fim, considera como um publicano e gentil, o que deve significar isso para nós? Vejamos que Jesus ele tirou todo tipo de preconceito que havia por parte de outros, como o publicano e o gentil estivesse para além da salvação. Portanto, o sentido que Jesus traz a essa declaração deve ser de que, de fato, a pessoa volta ao marco zero. Então, agora você tem que ter um recomeço com essa pessoa como fosse uma pessoa de fora. Então, não quer dizer que não há mais possibilidade de retorno para aquela pessoa, de forma alguma. Não é esse o sentido quando Jesus intentou trazer essa comparação, de forma alguma. Portanto, aqui nos fala de algumas pessoas que não só não foram zelosas em buscar de volta, tratando aquela pessoa como alguém de fora, mas buscando o retorno dela, mas também não houve pesar, tristeza por esse afastamento, de maneira que, na verdade, foi motivos para mexericos. E isso trouxe uma condição que dificultava agora o retorno desse irmão no futuro. Continuando aqui, alguns na igreja não têm nenhum anseio com respeito ao retorno do irmão A. Eles não se preocupam o suficiente para apartar-se de sua dignidade e orgulho e fazer esforços especiais para reconduzi-lo à luz. Permanecerem em sua dignidade, disseram: não vamos atrás dele, que ele venha a nós. Olhando os sentimentos de seus irmãos para com ele, era-lhe impossível voltar. Houvessem eles aprendido a lição de Cristo e teriam estado dispostos a submeter o orgulho e a dignidade e sair em busca dos errantes. Teriam chorado, orado por eles, implorando-lhes para serem fiéis a Deus e à verdade, e retornarem à igreja. Mas o sentimento de muitos era: se ele desejar ir embora, que vá. Portanto, mais uma vez aqui, temos esse aspecto a ser considerado. A razão para uma pessoa separar da igreja pode ser muito variada. Existe aquele que realmente quer abrigar uma rebelião, existe aquele que é herege e que não abre mão da sua heresia. Existem várias situações, mas existe aquele que é vencido pela tentação e momentaneamente ele está para além da solução, mas passado aquele momento de prova pelo qual a pessoa falhou, ela pode recobrar o ânimo, recobrar a consciência e voltar aos caminhos do Senhor. Existem várias situações diferentes que podem levar a pessoa a uma fraqueza, um fracasso, a um desânimo. E aqui nós vemos, então, que deveria ser uma situação nesse sentido, que é trazida essa história, apesar de não termos os detalhes, mas vemos então o sentimento dos irmãos não ajudava para que houvesse esse retorno, como estamos falando aqui, como estamos vendo. Na 219, diz assim: acharam que a ovelha havia cometido um grande erro em deixar o rebanho e, em lugar de se alegrarem com seu retorno, estavam ansiosos para fazê-la sentir-se pesarosa pelo desvio, e que deveria voltar exatamente como pensavam. Desde seu retorno, nutriram ciúmes a seu respeito. Mantiveram-na sob vigilância para ver se tudo estava bem, e alguns não ficaram muito satisfeitos,
sentiram-se indispostos em aceitar as coisas exatamente como são. Apesar de todo aquele cenário hostil, dá a entender então que há um retorno desse irmão ao redil. Mas então, nessa situação, mesmo assim, muitas pessoas tinham reservas e queriam uma espécie de acerto de contas, alguma coisa, como não tivesse sido suficiente, a pessoa precisava dar alguma demonstração a mais, então não voltou do gosto da forma que achava que deveria. E aí havia sentimentos de ciúmes, havia então essa vigilância para ver se a pessoa não ia realmente tropeçar, se revelar indigna, estava uma grande desconfiança então. No quarto testemunho para a igreja, página 40, vai nos trazer um outro caso para analisarmos também. Há vários na igreja cujos nomes não posso mencionar, que têm vitórias a conquistar sobre seus apetites e paixões. Alguns falam em demasia. Tomam a seguinte postura: denunciai e o denunciaremos. Jeremias 20:10. Essa é realmente uma postura deplorável. Se todos esses mexeriqueiros tivessem em mente que um anjo os está seguindo, registrando suas palavras, haveria menos conversa e muito mais oração. Aqui, mais uma vez, nós vemos um problema muito sério, porque isso é muito comum no meio da igreja, quando o irmão se dispõe mesmo a seguir corretamente os passos, vai no individual, fala diretamente com a pessoa sobre seu erro, sua falha, sua ofensa, e a pessoa, então, faz o quê? Acusa a outra de fazer igual ou algo da mesma gravidade e assim por diante. Mas o fato daquela pessoa fazer algo semelhante ou ter alguma falha, mesmo que isso seja verdade, muitas vezes é injusta a crítica também, a pessoa fica na defensiva e ela arruma qualquer pretexto, qualquer justificativo para dizer que aquela pessoa não está em melhor condição. Mas mesmo que fosse real, o que muda isso? Não muda absolutamente nada. O seu erro não é eliminado por causa do erro do seu irmão. Pode ser o caso de haver uma confissão mútua, realmente, mas nós vemos claramente que não é motivo para a pessoa achar que a pessoa não tem direito. Olha, se for por esse sentido, ninguém a não ser o próprio Jesus, o próprio Deus, poderia nos reprovar se for para ser uma pessoa irrepreensível em todos os sentidos. Mas é-nos instado, é-nos dado esse dever de admoestarmos uns aos outros. Portanto, ainda que sejamos falhos, esse é um trabalho a ser feito. Não adianta cair na defensiva, não muda, não diminui o seu erro, o fato da outra pessoa estar fazendo algo parecido. No quarto testemunho 194, o espírito de tagarelice e maledicência é um dos instrumentos especiais de Satanás para semear discórdia e luta, para separar amigos e solapar a fé de muitos na veracidade de nossas crenças. Os irmãos e as irmãs estão demasiado prontos para falar das faltas e erros que julgam existir em outros, e especialmente nos que têm apresentado firmemente as mensagens de repreensão e advertência que o Senhor lhes confiou. Então as pessoas são separadas então de amigos, são separadas da verdade por conta dessas discórdias, dessas lutas. O mau testemunho entre cristãos traz a descrença, a incredulidade em muitos casos. E vemos aqui que muitos estão prontos para atacar principalmente que classe? Os pregadores da mensagem da verdade presente. Estão dispostos a
fazer ataques injustos, então, não reconhecendo a posição dessas pessoas que o Senhor lhes confiou a repreensão, a advertência, a apresentar as mensagens. Então, esse foi o último texto que nós tivemos para análise. Nós vemos aí claramente os perigos de haver essa discórdia no meio do povo de Deus. Sejamos atentos, vigilantes a tudo isso, para impedir que ocorra, então, isso em nosso meio. E convido a todos que continuem acompanhando. Tivemos, então, a parte 1. Caso não tenha visto, não deixe de assistir a parte 1, que está disponível em nosso canal. E teremos em breve a parte 3 para concluirmos e trazermos algumas considerações especiais sobre a unidade que deve haver no povo de Deus. O meu desejo e oração é que realmente possamos ser transformados à semelhança de nosso supremo modelo, Jesus Cristo. Amém.